Muito bem, pessoal, bem-vindos ao Open Tecno. Hoje vou mostrar para vocês as caixas de som Tron Smart Bang 2 que tenho aqui atrás. Essa é uma marca que já vimos várias vezes no canal e, neste caso, eles nos apresentaram a última novidade. Para levarmos para reuniões de família, festas, acampamentos, praias, porque também são resistentes à água e à poeira. Vamos lá! Este não é exatamente um alto-falante pequeno. Trata-se de um alto-falante que tem cerca de 38 centímetros de comprimento, cerca de 20 centímetros de altura e cerca de 15 centímetros de profundidade, com um peso de 2,6 quilos. Como eu disse, não é um alto-falante para levar em qualquer tipo de mochila, e sim um alto-falante que vamos usar para um propósito muito específico, para nos dar um som potente, mas em um lugar com espaço. Por exemplo, se eu fosse arrumar uma mala para viajar de avião, esse não seria o alto-falante que eu colocaria. Temos outra linha da Tron Smart muito menor, como eu disse. Quem compra esse alto-falante está buscando principalmente potência de som e bateria. Depois vamos falar sobre tudo isso, mas primeiro vamos falar sobre o design desses alto-falantes, que encontramos em plástico e tecido. Principalmente vamos poder encontrar tanto na cor preta quanto na azul, que eu tenho ali atrás e que vocês vão ver nas imagens. Principalmente para transportar, temos essa alça. No entanto, também contamos com uma alça de ombro para podermos carregar nos ombros caso queiramos transportar pela rua. Ou se, por exemplo, quisermos amarrar em um galho de árvore para deixá-lo pendurado. E que a música seja ouvida mais ou menos na altura dos ouvidos, para que vocês vejam tudo. Temos tanto alto-falantes de agudos e médios na parte central, que vão nos dar um som muito claro, quanto os subwoofers nos dois lados. Esses subwoofers ficam rodeados por um aro colorido, que vamos poder configurar, como vocês estão vendo, em 3 tons. Também vão variar as animações que ele faz, como difusão, mudança de cores, etc. Ou até mesmo poderíamos desligá-lo simplesmente com toques no botão de ligar. Do outro lado, encontramos o mesmo e também na parte de trás. Vamos identificar o diferencial desses alto-falantes frente à concorrência e vamos ter uma tampinha de borracha, onde vamos encontrar um slot para cartões micro SD, uma porta USB que já vou explicar para que serve, uma entrada auxiliar e uma USB tipo C para carregar a bateria do alto-falante. E agora vamos passar a falar do som, que afinal é uma das partes mais importantes de um alto-falante. Em cada unidade do Bang 2, vamos encontrar um upgrade, ou seja, uma atualização para melhor em relação à primeira versão, de 60 watts de potência para 90 watts de potência que esses dispositivos têm aqui. Isso vai nos permitir aumentar muito mais o volume, sem perceber distorções no som. Além disso, esses alto-falantes contam com equalizações que podemos configurar do nosso jeito, mas em particular, a melhor de todas para mim é a Sound Pulse, que é a que ativamos pelo botão esquerdo. É uma equalização que realça levemente os graves e extrai e maximiza o som que este Tron Smart Bang 2 é capaz de oferecer. A combinação dos graves com os tweeters para os sons mais agudos nos oferece um som extremamente claro. Vocês vão ver que eu gravei 2 pequenas cenas para vocês, uma em que colocamos uma música com um pouco de graves e tudo mais. Vocês vão perceber um pouco, pois pela câmera não dá para sentir o som excelente desses 2 alto-falantes, principalmente quando juntos. Vamos falar sobre isso e mostrar também um trecho de um youtuber americano. Nele vocês vão perceber melhor as nuances da voz que são ouvidas de forma muito clara. E uma varinha de design super legal e, na verdade, se ela for melhor, tente... Meu Deus, isso aqui tem tanta aderência, é realmente insano. E parece que a maioria dos smartphones hoje em dia é tipo 50% computador, 50% câmera, e a câmera tem se tornado uma parte cada vez mais importante de todo o smartphone. Mas e se a gente fosse até o fim? E se fosse só câmera? Paraíso? Não adianta esperar olhando para o céu. Alguns são como a água, alguns são como o calor, alguns são uma melodia e alguns são o ritmo. Olha agora onde chegamos. 24 meses e não estamos mais aqui. Potência de som, esses graves, e, no final, a configuração que esses alto-falantes têm fazem com que eles estejam perfeitamente focados para ambientes abertos. Por exemplo, imagine um campo, uma piscina onde possamos, então, tocar música com uma boa potência de som, ao mesmo tempo em que mantemos a clareza. Mas afinal,
O que sempre diferencia os alto-falantes da Tron Smart, pois nesse caso, vamos poder conectar esses dois, por exemplo, em estéreo, que é como eu tenho agora mesmo conectado. O que isso permite pra gente? Então, olha, a gente reproduz música em apenas um deles, mas os dois se conectam entre si e permitem tocar a mesma música ao mesmo tempo. Isso, no fim das contas, faz com que a gente consiga somar a potência do som, o volume, no final das contas. A saída desses dois alto-falantes, ou seja, teríamos uma potência total de 180 watts. E como podemos fazer essa organização? Bom, aqui dentro de casa é complicado, mas, por exemplo, dentro do meu quarto, eu poderia colocar um alto-falante em um canto do quarto e outro alto-falante no outro canto. Dessa forma, se eu ficar mais ou menos no meio, vou ouvir um som estéreo, envolvente e muito mais cheio do que se tivéssemos apenas um alto-falante. E agora vamos falar sobre a bateria, porque este alto-falante promete reproduzir música por 26 horas mais de um dia inteiro tocando música. E isso também é uma melhoria muito grande em relação à versão inicial. Vamos passar das 15 horas que o modelo anterior tinha inicialmente, para que este Bang 2 nos permita reproduzir música por 26 horas. Apesar da bateria estar melhorada, ela não vai servir apenas para termos uma maior autonomia de reprodução de som. Mas, além disso, imaginem que ficamos sem bateria no celular. Vamos poder usar este Tron Smart como power bank para carregar nosso telefone celular. Essa autonomia não é alcançada com 100% do volume, mas sim, quando usamos aproximadamente em 50% a 60%, também influencia em outras coisas, como se deixarmos as luzes acesas, por exemplo, mesmo quando não precisamos delas. E, por último, vamos falar sobre a proteção contra água e poeira, porque eu disse que esse alto-falante foi feito para levarmos para a piscina, para ambientes externos, onde pode ser que de repente comece a chover, ou se levarmos para a praia, pode acabar entrando algum grãozinho de areia. Bom, ele vem perfeitamente preparado para isso. Esse tecido, caso caia alguma gotinha de água, vai escorrer e não vai permitir que entre para o interior. Assim, as conexões são protegidas por tampa de borracha. E embora esse alto-falante não seja submersível, é verdade que ele aguenta e tem essa proteção IPX6 contra respingos de água e poeira. Dessa forma, olha, a gente pode levar para ambientes externos, para uma praia, para uma piscina, sem se preocupar caso caia alguma gota de água ou algo assim. Por fim, já falei das conexões traseiras, mas realmente esqueci de mencionar que, claro, a principal maneira de conectar nosso dispositivo e a música a este alto-falante é através da conexão Bluetooth 5.3. Esse padrão de Bluetooth permite que a gente reproduza a música a até aproximadamente 15 metros de distância, o que eu acho que já está muito bom. Agora, antes de falar para vocês o preço, vamos ver rapidamente o que o aplicativo móvel nos oferece, porque temos um aplicativo de celular através do qual podemos controlar várias coisas. Vamos ver como seria o aplicativo da Tron Smart nesse caso. Simplesmente ligamos o dispositivo, conectamos via Bluetooth e já encontramos nosso aparelho aqui. O que podemos fazer? Muito fácil, atualizar o firmware, programar o desligamento automático após 15 minutos 30 ou, bom, personalizar do jeito que quiser. E depois, a parte mais importante para mim, que seria a questão das equalizações. Podemos deixar no padrão, podemos colocar a Sound Pulse, que para mim é a melhor, e testar algumas outras, ou até mesmo personalizar nossa própria equalização. No meu caso, como eu disse, eu gosto muito da Sound Pulse. Por outro lado, aqui podemos ver em que modo estamos. Podemos ver que estamos transmitindo via Bluetooth. Também podemos fazer isso por cabo auxiliar, cartão de memória ou um USB. Além disso, temos o Stereo Fading Mode, conectado com outro alto-falante similar, mas também poderíamos ativar a transmissão para mais de 100 alto-falantes a partir deste botãozinho aqui. Por fim, temos aqui também a opção de configurar os 3 programas de cores que este alto-falante oferece, ou até mesmo desligá-lo para economizar bateria. E para finalizar, quero contar que o preço de cada unidade deste alto-falante é vendido por 129 euros. No entanto, se eu encontrar algum preço mais barato, vou deixar para vocês. Resumindo, este alto-falante tem alguns concorrentes, como por exemplo o JBL Extreme 3, mas o preço deste, por exemplo, é bem mais baixo. Ou ele é muito mais leve do que, por exemplo, o concorrente Stormbox Blast. Enfim, eu acho que é um alto-falante super econômico pelo que oferece, leve e que nos dá boas possibilidades, tanto de som quanto de autonomia. Ideal para levar para ambientes externos. Claro, não podemos esquecer aqueles modos que mencionei de conectar ambos os dispositivos em estéreo, o que não é incomum.
mas também a possibilidade de fazer streaming com até 100 dispositivos completamente diferentes, mas compatíveis com estes. Enfim, se você procura um alto-falante muito potente, portátil, com graves e boa bateria, sem gastar muito dinheiro, este Tron Smart Bank 2 acho que é uma opção perfeita. No entanto, dito isso, qualquer tipo de dúvida vocês podem deixar aí embaixo nos comentários, como sempre, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.